Muito bem, estamos chegando ao final do nosso texto, né? Na parte 11ª, né, no capítulo 11, o Aristóteles vai falar de injustiça contra si mesmo, né? Ou seja, o mal que eu faço contra mim mesmo. Aí eu queria aproveitar para fazer propaganda aqui de dois livros, né? É um assunto que eu gosto muito na filosofia. Eu sempre gostei muito de pensar a morte na filosofia, né? E particularmente o suicídio, né? Então eu estou aqui com um livro que foi lançado ano passado, né? História do Suicídio, né? A Sociedade Ocidental diante da Morte Voluntária, de um historiador francês chamado Georges Minoir. Está aqui. Assim, um livro delicioso de ser lido, muito revelador. E tem também aqui de um outro sociólogo italiano chamado Márcio Barbagli, né? O Suicídio no Ocidente e no Oriente. Então ele tem uma acréscimo, que aqui o Jorge Minoir fala só do Ocidente, isso aqui ele está falando também do Ocidente, tá vendo? Mas na filosofia, a questão do suicídio ela é assim pontual. E muitos filósofos falaram sobre suicídio, né? O Aristóteles fala, o Platão fala, e o Santo Agostinho fala, o Tomás de Aquino também fala, Plotino, e sobretudo quando nós vamos ver depois do Aristóteles, os filósofos estoicos, o Epicuro, né, todos eles vão falar. Só um detalhe, né? A filosofia grega, ela tem diante do suicídio uma fala positiva. Aliás, a única época em que a gente vai ter assim, uma fala positiva realmente em torno do suicídio. Porque os gregos têm para eles que você decidir a hora de morrer é uma questão de honra pessoal, né, de coragem, inclusive. Né. Mas o Aristóteles está dizendo aqui, ele está apontando uma situação que depois, mais tarde, o Santo Agostinho vai condenar, usando a mesma situação, o Kant também, Immanuel Kant. São sempre todos filósofos que falaram do suicídio. Olha como é que Aristóteles coloca a situação. O suicídio e a lei, né? Ele diz assim: a lei não ordena que uma pessoa se mate, né? Ele está colocando assim como se fosse uma opção da lei, né? A lei ordena que a gente faça coisas boas, né? Que a gente viva, sirva ao Estado, a gente cuide da família, trabalhe, etc. Então ele diz, a lei não ordena que uma pessoa se mate. O que a lei não ordena, em consequência, pela lógica, ela proíbe. Você tem uma lei, a lei permite uma coisa, proíbe outra. Então, se ela não ordena que você se mate, então ela proíbe, em tese. Matar-se, portanto, é contra a lei. Então, o suicídio seria ilegal, né? No caso aqui. Agir contra a lei é injusto. Olha só como ele vai seguindo o raciocínio. E ele diz ainda mais, ó, ninguém sofre injustiça voluntariamente. Está voltando ao princípio lá anterior, né? A gente pratica a injustiça voluntariamente, ou a justiça, mas sofrer injustiça involuntariamente não ocorre, né? Voluntariamente não ocorre. Então, ele diz assim, ó, quem se suicida atenta contra a própria honra, porque comete uma injustiça contra o Estado. Então, ele coloca assim, o homem é para ele mesmo e para a cidade, para a sociedade, o Estado, a polis. Então, o suicídio tem dupla responsabilidade. Uma coisa que você faz contra você, mas fazendo contra você, você se furta à cidade. Então, cometer uma injustiça é um ato voluntário, né? Implica decisão e iniciativa. Então, contra mim mesmo eu não faço nada, mas contra os outros eu faço. Então, o suicídio contra mim mesmo eu não quero, mas se eu fizer, eu vou cometer uma injustiça contra os outros, né? Então, nesse sentido aqui, ele diz assim, ó, que o suicida, ele comete um crime contra o Estado, é uma espécie de deserção.
da cidadania. Então, nesse ponto, o Aristóteles ele tem uma fala um pouco negativa em relação ao suicídio. Isso, mais tarde, vai ser desenvolvido, sobretudo pelo Kant, quando Kant diz que a gente tem obrigações para conosco mesmo, né, de não fazermos nada contra a nossa saúde, contra o nosso corpo, enfim, que a gente tem essa obrigação ética aí, certo? E assim, meus alunos, queridos alunos, nós terminamos o texto de Aristóteles, tá? É a Ética Nicômaca, o livro 5. Eu penso, né, que vocês assim vejam, né, com atenção todos os vídeos, né, que eu vou postar para vocês, né, e leiam o texto, e depois eu vou entrar em contato para enviar para vocês a prova, né, para vocês fazerem em casa mesmo, né, e me devolverem, certo? Essa prova, ela vai valer por ela mesma, que aí a gente não vai ter, como a gente não vai estar em sala para fazer as atividades, então essa prova eu vou dar, as atividades serão vocês lerem, estudar. Essa prova então ela passará a valer 10 na íntegra, certo? Um beijo para todos, né? Muito grato e faça um bom proveito desse material.